Tá. Boa tarde a todos. Então, estou com duas missões hoje aqui para cumprir. A primeira é discutir um pouco com vocês sobre automação e controle em sistemas de AVAC para mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19. Quando eu falo em mitigação, eu quero dizer que é a redução dos efeitos maléficos dela aí. E a outra missão, então, que eu estou é não atrasar a apresentação do seu Francisco Dantas aí. Então, vamos ver se eu consigo alcançar os dois objetivos aí. Para conseguir, então, explicar para vocês isso aí da melhor forma, eu dividi minha apresentação em 6 momentos. Vou começar falando, então, rapidamente sobre a Mercato, uma parte institucional. Depois falar um pouquinho, então, sobre o contexto atual da pandemia, sobre como é que as empresas e o mercado em geral tá se portando nesse momento. Linkar isso com as recomendações da ASHRAE. Então, a ASHRAE agora, nesse momento aí de pandemia, teve alguns estudos e alguns documentos lançados falando bastante sobre isso. Depois de falar sobre essas recomendações, então eu vou fazer um paralelo entre as recomendações e as soluções que a gente pode ofertar e a gente pode aplicar para mitigar esses riscos. Cada solução que eu for comentar, então, também eu vou tratar da parte de eficiência energética e no final, então, no quinto momento, eu vou fazer um resumo sobre isso tudo que eu falei. E no final, eu vou, né, se tiver tempo agora, a gente abre para perguntas. Então, a Mercato é uma empresa especializada na fabricação e fornecimento de soluções em climatização, automação, gerenciamento de energia, purificação do ar, segurança eletrônica e infraestrutura de rede, que permitem criar e manter ambientes confortáveis, inteligentes, acessíveis, eficientes e seguros. Então, a matriz da Mercato fica no Rio Grande do Sul, em Canoas. A gente conta aqui com 46 colaboradores, mais os 2 sócios proprietários. A fábrica fica na cidade vizinha, aqui em Porto Alegre. Conta com mais 13 colaboradores. Então, a gente tem na fábrica uma equipe de engenharia e de fabricação de produtos, né, de fabricação própria, aqui no Brasil mesmo. A gente possui 13 marcas de distribuição, todas elas aí voltadas para o setor de automação industrial, de automação predial, desculpa. E a gente é membro, então, do Green Building Council. Então, aqui um mapa que mostra a atuação da Mercato. A gente tem, como eu comentei, o nosso escritório fica aqui em Canoas. A gente tem uma rede aí de representantes espalhadas pelo Brasil. E no início desse ano, então, a gente inaugurou a nossa filial, que fica nos Estados Unidos, no Tennessee. Aqui em Canoas também, então, a gente tem o nosso laboratório de calibração, que fica aqui no mesmo prédio. Então, todos os sensores que são comercializados, ou a gente presta o serviço aí de calibração e aferição dos sensores antes de enviar para o cliente. Como eu falei ali das marcas de distribuição de fabricação própria, do lado esquerdo aqui do nosso prédio, então, são as nossas marcas de fabricação própria. O PowerBee, então, que é uma parceria OEM com a Tridium, que a gente firmou esse ano. O Orange Bee, que é o nosso supervisor para pequenos e médios empreendimentos. Os nossos controladores programáveis da linha Climate Pro, controladores configuráveis, Climate, e a nossa linha de medição e rateio de energia, a linha OmniRate. E, por fim, ali do lado esquerdo, então, o nosso laboratório de metrologia. Do lado direito, então, as nossas marcas de distribuição, a Belimo, do AIA, com sensores e atuadores e válvulas. A RGF, questão de purificação ativa do ar. Vaisala, com sensores de alta precisão. Danfoss, com variadores de frequência. Simon, Nexans e GPRAC, com a questão de infraestrutura de rede. Volt e Access, com a parte de controle de acesso. Motorola e Axon Soft, com a parte de CFTV e toda a parte de vídeo monitoramento. E a Eaton, com detecção e alarme de incêndio. Então, agora vamos iniciar nossa fala aqui propriamente dita, contextualizando aí
a visão que a Mercato aí e a maioria do pessoal teve sobre esse evento aí da pandemia. Todos nós aqui que falamos até agora comentamos um pouco sobre isso, então eu acredito que a gente até adaptou a nossa apresentação, porque falar somente de eficiência energética hoje não falar um pouco da situação que a gente está, que é uma situação que vai mudar os sistemas daqui para frente, né? Vai trazer o foco para outras questões que antes talvez não tinham a devida importância. Então, a gente resolveu agregar isso na nossa apresentação. Então, em matérias do G1, 51% dos hotéis fechados no Brasil, os riscos de ir a um shopping center, que estão começando a reabrir agora durante a pandemia. Essas notícias são todas agora desse mês passado e desse mês. Shoppings reabrem hoje com novos protocolos contra a doença. Então, a gente vê que os usuários, se não se sentirem seguros, dificilmente vão voltar a frequentar esse tipo de ambiente. E o coronavírus, como ele tem essa peculiaridade de se manter, né? Alguns estudos agora estão indo para esse lado, de se manter no ar, em suspensão por alguns minutos, podendo, então, infectar várias pessoas. O sistema de ar-condicionado é um dos principais aliados aí, ou vilão dessa situação. Então, a ASHRAE, acho que a maioria do pessoal conhece, mas para quem não conhece, então a ASHRAE é uma associação global de engenheiros. Então, ela conta com 57 mil membros, presente em 132 países. Fundada em 1984, em Nova York, a comissão desenvolve o mercado de ar-condicionado e refrigeração no intuito de promover um mundo mais sustentável. Então, a maioria aí das recomendações e das normas aí do nosso setor é designada aí pela ASHRAE. E numa desses papers aí, desses artigos dela, ela trouxe essas seguintes informações aqui para a gente. A primeira, então, que o uso de filtragem de partículas altamente eficiente reduz o transporte de agentes infecciosos de uma área para outra quando essas áreas compartilham o mesmo sistema de HVAC, dando importância, então, para a questão de filtragem e de controle da qualidade do ar interno. O segundo aqui e terceiro, né, falando da questão de tratamento de forma passiva do ar com lâmpadas UV. Também falando no terceiro ali, recorte, sobre questões de lâmpada UV e ventilação. No terceiro ponto, então, falando sobre os imunologistas têm correlacionado níveis intermediários de umidade com melhor imunidade de mamíferos contra infecções respiratórias. Foi relatado, então, na literatura científica, geralmente reflete uma condição desfavorável para a sobrevivência dos micro-organismos quando a umidade relativa está entre 40% e 60%. Então, falando aqui da questão de ajuste preciso aí das variáveis aí do ambiente, nessa questão aí de umidade. E a última questão ali, falando então de novo, de qualidade do ar interno, com tecnologias aí tecnologias passivas e ativas, né, para tratamento desse ar. Também falando da questão de insuflamento de ar externo, né, recirculação de ar. Então, essas são as principais informações aí que eu tirei desse documento. E agora a gente vai comentar um pouquinho, então, o que a gente consegue, como a gente consegue atuar em cada um desses cenários aí. Então, a primeira parte na questão de partículas, filtragem de ar. Então, aqui eu trouxe um dado que também sabido pela maioria do pessoal, que das variáveis aí que a gente pode utilizar para melhor medir a qualidade do ar interno, então, é o CO2. Quando uma taxa de CO2 alta, a gente sabe que outras taxas maléficas aí vão estar correlacionadas, né? VOC e outras variáveis. Então, aqui diz, né, que um meio de manter a qualidade do ar interno é diluir materiais indesejáveis.
Então, a gente sabe que uma característica aí do sistema de ventilação é que o insuflamento de ar externo, né, de renovação de ar, tem uma ajuda a criar altas taxas de diluição desse material indesejável, né? Então, aqui já a primeira questão da eficiência energética, que então a gente vai ter que começar a pensar em melhor renovação de ar. Então, às vezes a gente vai em algum lugar aí que uma alta concentração de pessoas, a gente vê várias unidades de split aí e zero de renovação de ar. Então, até hoje isso era norma e alguns respeitavam, outros não. Mas a partir de agora, então, provavelmente isso aí vai ser realmente obrigatório. Então, questão de alvarás e tal, talvez isso aí comece a pesar. Então, aqui um gráfico, aí, uma tela, elucidando aí a questão do CO2, dos dois extremos, né? O CO2 numa concentração ideal, uma concentração baixa e uma alta concentração. Então, além disso que eu comentei que o nível de CO2 pode ser traduzido em outros níveis de gases aí nocivos para o ser humano, isso aí pode, então, trazer uma perda de rendimento para os usuários do empreendimento. Então, irritação nos olhos, nariz, diminuição nas habilidades cognitivas, estratégia, decisão. Então, aí a gente já está falando, além de eficiência energética, eficiência da própria equipe, dos próprios usuários aí do empreendimento. Para a gente conseguir aferir essa questão do CO2, a gente, então, lança a mão de sensores e que esses sensores, se não estiverem bem calibrados, não forem bem selecionados, vão passar uma informação errada para o nosso sistema de controle, que vai acabar por insuflar mais ar externo para, né, fazer a renovação desse ar, adicionando carga térmica de forma não necessária. Então, aqui, né, nessa estratégia, a gente pode pensar, então, de sensores bem calibrados, sensores bem selecionados, vão trazer para a gente um aumento de eficiência energética e de eficiência e de conforto para os nossos ocupantes do nosso empreendimento. Além do CO2, outro variável que a gente deve ter bastante atenção, não só por causa do coronavírus, mas principalmente agora, é a questão dos VOCs. Então, os compostos orgânicos voláteis que estão em suspensão aí no nosso ambiente, eles têm um alto poder aí de transportar né, vários tipos de vírus, inclusive coronavírus. Então, né, a gente aqui trouxe um sensor da Belimo, que faz essa aferição aí da quantidade aí de VOC no ambiente, e por consequência disso, ele precisando atuar com outros sistemas que a gente vai comentar mais para frente. Então, ele detectando que tem altos níveis de VOC, que tem esse potencial aí de carregar o vírus de um lado para o outro. Então, ele vai atuar, vai notificar o sistema e atuar junto com o sistema aí de renovação de ar para fazer o tratamento desse ar aí desse ar interno. Segundo ponto, então, que é a questão do tratamento de forma passiva e ativa aí do ar, do ambiente, com UV, né? Então, aqui até no documento eles falam sobre o espectro ali da luz UV, que ela é mais potente em inativar os micro-organismos, né? Que é de 200 a 280 nanomicros. Então, aqui no espectro eu trouxe só para vocês terem isso desenhado. Então, essa luz vai agir diretamente no DNA do vírus e inativar ele. Então, esse é o tratamento de forma passiva, né? O ar vai passar por essa lâmpada vai ficar na serpentina, e esse ar que passar por ali vai ser tratado. Mas o ar que estiver no ambiente ou que estiver entrando por portas e janelas, não vai ser tratado, né? Então, a outra estratégia é o tratamento de forma ativa do ar. Então, utilizando o peróxido de hidrogênio.
que é a hidronização, a fórmula dele é água, oxigênio, fotohidronização, que dá origem ao peróxido de hidrogênio. Então, esses equipamentos também são instalados em dutos, ou instalados, né, no próprio ambiente, e eles vão gerar um tratamento ativo do ar. Então, o peróxido é gerado o tempo todo, e o ar que entrar por outros meios que não o sistema de ventilação vai ser tratado da mesma forma. Então, aqui uma imagem de de um sistema aí, de um hospital, em todos os pontos que a gente poderia atuar com a questão de purificação de ar. Então, na serpentina, nas grelhas, nos dutos, diretamente no ambiente. Então, a gente tem várias estratégias aí, várias soluções. Então, basta a gente ter conhecimento disso e lançar a mão disso aí. Lembrando que todas essas recomendações e tudo isso que eu estou trazendo, né, sempre deve ser consultado um projetista aí para saber se realmente pode ser aplicado e como ser aplicado. Né, então a gente não indica isso, né, consultar um projetista sobre qualquer uma dessas situações. O terceiro ponto aqui, então, a questão que fala dos níveis de umidade e, por consequência, também de temperatura. Então, eu trouxe um diagrama do conforto humano, né, de conforto térmico. Então, a gente consegue notar que entre 30% e 20%, 35% e 20% da temperatura do ar, né, desculpa, o ar muito úmido, muito quente, né, né, os dois extremos não são agradáveis e nem saudáveis para o corpo humano. Aqui também uma outra imagem que exemplifica aí em quais ranges aí, então, vírus e bactérias são mais ativos. Então, a gente pode ver que os vírus aí entre 40% e 60% de umidade relativa seria, né, uma zona ótima aí para a gente evitar problemas com o vírus. Então, outra estratégia, né, tanto para o controle de vírus, para o controle da qualidade do ar interno, quanto para a própria eficiência energética, seria o controle de temperatura e umidade. Então, temperaturas baixas e umidade baixa vão causar congelamento da água, né, que pode ter problemas críticos no nosso equipamento aí. A umidade baixa, muito baixa, também pode trazer problemas para equipamentos eletrônicos. Pelo outro lado, temperaturas altas, né, acima de 25 graus, aí, aumento da proliferação de fungos e outras colônias, aí, bactérias em 40 vezes. Uma umidade alta também, então, maior capacidade de armazenamento de calor latente, né, o efeito estufa, nocivo para o nosso sistema de HVAC. Então, como é que a gente pode fazer o controle dessas duas variáveis aí e conseguir chegar num ponto em comum entre a questão da qualidade do ar e eficiência energética? Então, a mesma questão aí dos sensores de CO2, de VOC, são sensores bem calibrados, sensores bem selecionados. Então, um sistema eficaz aí com sensores precisos e calibrados. Então, a gente falou agora bastante sobre as variáveis do ambiente, então, todas elas que a gente falou aí, temperatura, umidade, gases, então, alguns sensores aí que a gente aplica nessas aplicações. E a última recomendação que eu tirei aqui do documento da ASHRAE, então, foi a diluição e extração de ventilação, pressurização, distribuição e otimização do fluxo de ar. Outro detalhe é que um fluxo de ar dentro do ambiente alto, ele acaba jogando, né, arrastando os vírus por maior distância.
Então, o ideal é que a gente tenha um sistema com baixa velocidade e que evite, né, essa questão aí de transporte dos vírus a longas distâncias. Então, para essa questão aí de diluição, de recirculação do ar, eu trouxe aqui uma comparação, então, entre os sistemas de VAV e VAC, trazendo primeiro, então, o sistema de VAV, de VAC. Tem um menor investimento inicial, né, necessita de menor quantidade de controladores, instrumentos e equipamentos, pois não utiliza caixa VAV. Manutenção facilitada, em virtude da centralização do fornecimento de ar-condicionado em uma única unidade de tratamento de ar. E também, por consequência desses dois pontos, você tem a operação dele facilitada, em função do baixo número de equipamentos instalados. A questão do VAC, então, do volume de ar constante, ele pode trazer alguns problemas para nós e dificulta algumas recomendações desse documento. Então, esse documento também comentou que a gente vai precisar agora de ventilação personalizada. Então, alguns ambientes vão precisar de uma ventilação de um insuflamento, de um modo, do velocidade do ar de um modo, em outros vou precisar de outro modo. Com um volume de ar constante, a gente tem essa questão dificultada. Sistema de VAV, então, as principais vantagens dele: menor número de unidades de tratamento de ar, menor espaço utilizado, demanda por menor área necessária dedicada para a casa de máquina, o custo de energia. Então, a gente vai ter um motor aí de um fan coil trabalhando um período reduzido, né? É um sistema dinâmico, a gente vai conseguir, então, ajustar as temperaturas por zonas, velocidade de insuflamento também controlada. A temperatura também a gente vai conseguir ter uma temperatura mais ajustada, então a gente volta lá na questão de controle de temperatura, o sistema de VAV vai auxiliar nisso. Flexibilidade, então o sistema de VAV pode se adaptar automaticamente à distribuição do ar para uma nova distribuição de cargas de calor em uma zona, não sendo afetados por mudanças de layout do ambiente atendido. Então agora, nessa questão de pandemia, muitos escritórios estão trabalhando com uma equipe muito reduzida, então um sistema de VAC às vezes pode trazer um desconforto para os ocupantes, agora está lidando com um público bem menor e as vazões aí, a velocidade do ar continuar a mesma. Então, é uma vantagem do sistema de VAV. E na questão da eficiência energética, né? Então, o sistema de VAV aí vai trazer uma redução de consumo de energia pelos motores, uma redução de consumo de energia por conseguir ajustar a temperatura de forma mais rápida. Vai, por consequência disso, fazer os chillers trabalharem menos desgaste de equipamento, né, por essa redução daí de trabalho de todo o sistema. E aqui eu trouxe uma definição, né, de controlador, porque é o coração aí do sistema de VAV. Então, o controlador é um dispositivo especializado para regular a operação de equipamentos para o condicionamento do conforto, energia elétrica, transporte ou serviços de aquecimento de água, incluindo fornos, boilers, condicionadores de ar, bombas de calor, chiller, aquecedores de água, lâmpadas, luminárias, reatores, elevadores ou outros dispositivos de sistema. Então, isso aí a gente está falando, a gente trouxe essa definição da Ashford. Então, o papel do controlador no sistema, né? A gente teve uma ideia aí falando sobre IoT. Então, hoje uma grande palavra, né? A grande palavra aí dessa questão seria talvez convergência e sinergia, né? Uma outra forma da gente 5 minutos, tá, Rafael? Obrigado. Da gente obter maior eficiência energética é a gente trabalhar com sistemas, né, de forma a obter uma sinergia. Então, quando eu estou tratando o ar com peróxido de hidrogênio e ionização, por consequência da ionização, eu vou precisar trocar os meus filtros finos, os filtros mais caros aí, com menos tempo, né?
quando eu estou usando o meu sistema de VAV para controlar a temperatura dos ambientes, eu estou levando redução de energia na questão de ventiladores e de chillers, né? Então, o uso inteligente do processo de HVAC, ou seja, os recursos só são utilizados quando houver necessidade, evitando-se assim desperdícios. Então, hoje a gente consegue atuar no sistema como um todo e ter visão do sistema como um todo, né, que eu acho que é uma das principais, um dos principais pilares aí para a gente conseguir entregar um sistema energeticamente eficiente e seguro para os nossos usuários. Então, outro papel do controlador é garantir os parâmetros especificados no projeto e controlar as rotinas de eficiência, mas também a monitoração, mensuração, né, do ganho dessa eficiência. Uma outra frase aqui que a gente pode falar é que a gente não deve alterar nada, nenhuma parte do nosso sistema se a gente não tenha medido isso antes, né? Então, a gente sai alterando, aplicando estratégias que a gente, né, acaba conhecendo por aí no nosso sistema sem medir antes e realmente saber aonde que estão os déficits, acaba que a gente pode gerar um desperdício maior ainda. Então, agora, só para finalizar, alguns conceitos que eu trouxe durante a minha apresentação. Então, onde a gente conseguiria ganhar eficiência, né, seria no sistema de VAV, na questão de calibração de sensores, então isso aliado com o sistema de VAV, então a gente tendo sensores precisos e enviando informações precisas para o nosso sistema de controle, a gente vai evitar, né, agir no nosso ambiente sem necessidade. Vamos aumentar a eficiência dos nossos filtros. Com a medição da qualidade do ar interno, vamos evitar, né, a renovação ou exaustão desnecessária no ambiente, né? Então, a gente sabendo precisamente quanto de CO2, quanto de VOC a gente tem no ambiente, a gente vai saber se realmente precisa ou não precisa executar essa renovação. A gente traz conforto e segurança para os nossos usuários, que agora, né, está sendo a palavra-chave para os comércios e para outros negócios aí começarem a retomar a normalidade, ou talvez a nossa nova normalidade, né? E com tudo isso a gente consegue preparar, então, as edificações para as novas exigências que a gente já está vendo e que provavelmente, né, a partir de agora, vão aumentar. A gente sabe, então, que está sendo trabalhado em uma vacina, então, mas a gente acredita que, mesmo com essa vacina, os cuidados aí a gente vai manter eles do mesmo modo ou ainda aumentar, né? Para evitar novos problemas como a gente está tendo agora. E encerro agora a minha apresentação e fico aberto aí se tiver tempo para perguntas. Obrigado, Rafael. Obrigado. Tem uma pergunta, sim. Tem aqui uma pergunta do professor João Pimenta, da Universidade de Brasília. Ele faz aliás, duas perguntas. Como os VOCs transportam o vírus? E quanto ao material particulado, ele diz que, se foi falado, ele deixou passar, mas ele pergunta acerca. Os vírus, então, o material particulado, né, ele é como se fosse um transporte para o vírus, né? Então, o material particulado, quando se desloca pelo ambiente, ele carrega o vírus junto com ele, né? O vírus vai se depositar sobre ele e vai circular pelo ambiente juntamente com ele, né? Então, justamente, essa é a intenção do controle desse material particulado. Evitar que tenha mais um meio de transporte para o vírus no ambiente. Mas a pergunta dele envolve os VOCs, os compostos orgânicos. Isso. Não, da mesma forma, né? Eles são um meio de transporte para os vírus dentro do ambiente. No final aqui tem os meus contatos, tem meu e-mail aqui, meu telefone. A própria RGF produziu alguns estudos sobre isso, então se for de interesse de alguém e quiser entrar em contato, eu posso compartilhar esses estudos aí,
que eles se aprofundam bem mais nessa questão. Ok, obrigado, Rafael. Muito obrigado. Antes de dar a palavra para o Francisco Dantas, que vai encerrar, né, vai ter a última palestra desse nosso evento, eu repito, isso só foi possível graças ao patrocínio das empresas, né, que nos apoiam. Como, falando agora como eu fiz ontem, de trás para frente, né, a Trox, Sicflux, Sanrua, Oventrop, Multivac, Mercato Automação, que o Rafael acabou de fazer a sua explanação, as indústrias Tose, Belimo, Aspen Pumps e Armacel. Tá? Lembrando também que nós teremos a semana que vem, nos dias 29 e 30, mais duas rodadas. Uma, que é no dia 29, é a eficiência energética para a qualidade do ar de interiores, quando nós teremos uma palestra sobre filtragem do ar e as normas pertinentes, do César Leão Santana, da Trox, soluções inovadoras para a renovação do ar, uma palestra do Robert Van Horn e do Adriano dos Santos, da Multivac, e controle da qualidade do ar, do André Zargueto, da Sicflux. E no dia 30, que são sobre soluções simplificadas para instalações, que é uma palestra sobre dutos em painéis pré-isolados, do Robert Van Horn e do Adriano dos Santos, da Multivac MPU, uma palestra do Carlos Navarro, da Aspen Pumps, que é sobre eficiência no controle do condensado, uma palestra sobre aplicação de isolamento térmico, do André Dicker, da Armacel, e uma palestra sobre as válvulas de expansão eletrônicas da Sanrua, proferida pelo Fábio Souza. Tá? Lembro ainda também que nós também transmitimos pelo YouTube, LinkedIn e Facebook. As palestras podem ser acompanhadas por lá. E quem perdeu a palestra, hoje e ontem, poderá acessar o nosso canal no YouTube, que é Nova Técnica Editorial, e lá estão todas as palestras à disposição. Tá ok? Bem,